Olá, queridos. Eu sou o pastor Júlio, pastor ali do nosso núcleo em Jardim Esperança. Mais um Tadel integrado nessa ferramenta preciosa que o Senhor tem nos concedido de alcançar todas as igrejas com uma mesma ministração. Quero saudar aí o nosso povo lá em Itaperuna, nossa igreja de Itaperuna, nossos irmãos aí de Magé, Parque Bonneville. Saudo também a nossa igreja ali em Búzios, nosso núcleo de Búzios, a nossa amada igreja ali em São Pedro Aldeia, nosso núcleo em Jardim Esperança e também a nossa sede em Cabo Frio. Então é um grande privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês e creio que vai ser um momento muito precioso, que vai gerar muita edificação para todos nós. Eu quero orar com você nessa hora, peço que você aí curve sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar e pedir ao Espírito Santo graça para que a revelação da sua palavra venha realmente sobre os nossos corações e haja edificação e haja amadurecimento, crescimento sobre nós. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, queremos declarar, Senhor, a tua palavra, a verdade da tua palavra, mais uma vez prevalecendo sobre as nossas vidas. Queremos ter nossas mentes transformadas, ó Deus, pela revelação da tua palavra, da tua verdade. Que neste momento, Senhor Jesus, nessas centenas de ovelhas que ouvem essa ministração, a tua palavra venha saltar mesmo sobre os corações para edificação, para crescimento, para amadurecimento, em nome de Jesus. Eu quero declarar pelo poder do Espírito Santo, Senhor, a unção de Deus se manifestando sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que bênção! Então é uma honra, poder estar compartilhando com você hoje uma mensagem que Deus tem plantado no meu coração. Não é algo necessariamente novo, porém é algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração nesses dias, É sobre o nosso discipulado. Nós somos uma igreja que trabalhamos no MDA e o discipulado é a base fundamental, Claro, depois de Jesus, da palavra, mas uma ferramenta importantíssima dentro do avanço da igreja, do crescimento, da geração de líderes. A nossa igreja, todas as atividades, tudo que nós fazemos, nós entendemos que o discipulado é o coração do coração de tudo. Então, neste dia eu quero compartilhar com você essa mensagem que fala sobre o resgate da honra no discipulado. Por que resgate? O que significa resgatar? O dicionário fala que resgatar fala de recuperar, ou até mesmo libertar algo, alguém que foi por um preço. Nós fomos resgatados, nós fomos libertos por Jesus, porque Jesus pagou um preço por nós. E nesses dias o Espírito Santo, glória a Deus por isso, tem resgatado valores, princípios, fundamentos da igreja primitiva, que foram esquecidos, que foram banalizados até, perdidos ao longo de centenas de anos, mas nesses dias o Espírito Santo tem resgatado. Isso tem custado um preço, por isso eu chamo essa mensagem de resgate da honra ao discipulado. Porque tem acontecido muita resistência contra o discipulado, às vezes dentro das nossas próprias igrejas, quando falamos de discipulado, de uma pessoa cuidando da outra, nós sentimos muita resistência porque já existe um modelo pré-estabelecido, algo que foi adquirido ao longo de anos, até mesmo dentro da própria igreja evangélica. Então, eu quero trazer isso à nossa memória hoje, para que o Espírito Santo possa estar quebrando mais barreiras ainda. Nós já temos lutado, falado, glória a Deus por tudo que já alcançamos e conquistamos a respeito do discipulado, porém, eu creio que é necessário, e Deus tem confirmado isso, de nós continuarmos bombardeando todo o sofisma, toda a fortaleza que foi estabelecida durante anos em nossas mentes a respeito dessa ferramenta preciosa que Deus nos deu. Então, o resgate da honra do discipulado. Eu quero trabalhar hoje com vocês, compartilhar dessa ferramenta que faz toda a diferença. Eu quero ressaltar isso, toda a diferença na igreja, porque a igreja está apoiada sobre Jesus, claro. Ele é a pedra, mas nossa igreja, nossa estrutura se move em qualidade e em quantidade sobre
o funcionamento do discipulado. Então, queridos, preste atenção nisso. O discipulado hoje é algo fundamental para a nossa igreja. É uma ferramenta muito preciosa para o estabelecimento de novos grupos familiares, para o crescimento, o amadurecimento, a geração de novos líderes, está baseado no discipulado. Então nós não podemos tratar de qualquer forma a ferramenta principal para a nossa igreja avançar. Eu sei que toda honra, toda glória é dada ao Senhor Jesus, é por meio do Espírito Santo, mas nós precisamos colocar realmente uma lupa em relação à questão do discipulado, e eu quero começar a falar um pouco sobre isso, porque o discipulado tem sido perdido ao longo do tempo. E para a igreja primitiva, o discipulado era algo tão comum, era algo tão diferente do que é hoje. Não sei, talvez pela cultura oriental, porém, fato é que o discipulado era a principal ferramenta de formação de líderes naquela época. Não eram títulos, não eram cursos, não eram diplomas, não era o grau escolar. O que fazia a diferença na igreja primitiva era a qualidade de cada membro, de cada cristão, que era gerado através de quê? Do relacionamento nos grupos pequenos e também nos discipulados. Então, a gente percebe o discipulado como ele fez diferença na história bíblica, principalmente ali com os apóstolos na igreja primitiva. E hoje nós não podemos de forma alguma banalizar, desprezar, desonrar aquilo que o próprio Senhor Jesus fez para a geração de novos líderes. Lembrando, queridos, que Jesus escolheu 12 que dariam conta do futuro da igreja. Esses 12 foram treinados com ele durante 3 anos e meio aproximadamente, e seriam eles que assumiriam o papel então de dar continuidade à igreja que o Senhor Jesus estava gerando. Eu quero trazer esse resgate, essa menção dessa palavra, resgatando a honra do discipulado, porque eu vejo que precisa ser resgatado. Antes de nós entrarmos, de fato, a trabalharmos algo direto em relação ao discipulado, eu quero compartilhar algo com vocês que eu penso que é muito importante para nós entendermos algumas coisas a respeito do discipulado. Por que às vezes a gente luta com tanto pensamento já estabelecido a esse respeito? Eu quero falar um pouco da minha vida pessoal, como eu reagi ao discipulado de início. Talvez seja o seu caso, talvez não. Talvez você já entrou em nossas igrejas agora, você é novo convertido, ou você tem pouco tempo, nunca andou por nenhuma igreja. Mas eu quero poder compartilhar algo com você nessa hora. Quando nós começamos a trabalhar com o discipulado, isso aproximadamente 8, 9 anos atrás, né, eu e minha esposa, nós estávamos vindo de um processo de restauração, de cura, né, a respeito da autoridade, da figura da autoridade dentro da igreja, por marcas, realmente, por decepções. E nós tínhamos muita dificuldade, novamente, de acreditar em uma pessoa. Apesar de nós sabermos e entendermos que Deus faz as coisas através de homens, Deus sempre trabalhou assim, o nosso coração estava ferido, machucado a tal ponto que mesmo sabendo dessa verdade, mesmo conhecendo a palavra, haviam barreiras dentro de nós, porque confiança foi quebrada. Porque a confiança em homens foram quebrados. Então nossos corações estavam assim. E nós relutamos por muito tempo. Nós brigávamos com Deus. Eu me lembro que eu brigava dentro de mim mesmo. E teve um dia, né, uma situação em que eu me lembro muito bem, Deus ministrava isso ao meu coração, falava, olha só, eu sei que isso aconteceu com você, eu sei que você foi ferido, você foi machucado, e isso realmente foi muito triste, mas fato é, né, o poder do perdão é uma parte, fato é que você precisa decidir, porque até quando você vai sustentar isso para que você não se envolva novamente na minha obra, para que você não responda aquilo que eu tenho para fazer através de você.
E a partir de então, querido, a partir desse dia, desse momento, dessa palavra tão forte, dessa conversa tão séria que Deus teve comigo, eu comecei a permitir o Espírito Santo estabelecer algo dentro de mim. Não foi algo de um dia para o outro, da noite para o dia, foi algo que levou bastante tempo. E quando eu resolvi aceitar, né, esse processo de discipulado, de colocar a minha vida sujeita a uma pessoa, a coisa começou a avançar. Confesso que esse processo levou até anos dentro de mim. Essa quebra daquilo que foi estabelecido, dos sofismas que foram colocados, né? E toda vez que eu me deparava com uma situação que eu precisava confiar em homens novamente, eu sempre ouvia aquela voz de Satanás: você vai fazer isso, você vai se envolver nesse nível. Eu cheguei a ouvir de uma pessoa: você vai se envolver nesse nível, então depois não vem chorar, não vem reclamar. Então eu enfrentei muitas lutas, e eu imagino que uma das grandes dificuldades hoje, até mesmo no próprio meio evangélico, é isso. A relação da decepção com o homem para aquilo que de fato é verdade na palavra. Não muda o fato, querido, de que Deus estabeleceu o discipulado como ferramenta para crescimento, para amadurecimento, geração da sua igreja. Isso é uma verdade estabelecida. Talvez você possa estar passando, já passou, ou está num processo até como o meu, de que o fato de você ter sido machucado por tantas situações, ofendido, a decepção foi tão grande, os abusos, os excessos foram tão grandes, que isso geraram bloqueios dentro de você. Então, queridos, apesar de todo o excesso, tudo que possa ter acontecido com você, para mim também, no meu período de restauração, foi algo muito difícil, onde Deus, ao longo dos anos, até foi quebrando. Eu lembro muito bem que eu era discipulado pelo pastor Kleber, minha esposa pela pastora Marta, casal que nós devemos muito a todo esse processo de restauração. Nós sempre gostamos de mencionar isso, honrá-los nesse sentido, porque eu lembro que eu não conseguia confiar em ninguém. Na verdade, eu só confiava no pastor Kleber e na pastora Marta, para você ver como era difícil a minha situação. Não confiava nem nos pastores Ralph e Lisa, eu confiava no pastor Kleber e pastora Marta. Confiávamos no pastor Ralph e Lisa porque os pastores Kleber e Marta confiavam neles. Então, a nossa confiança a respeito da autoridade tinha sido muito destruída, muito deteriorada. Isso foi um processo em nossa vida. Então, um dia eu cheguei em um discipulado do pastor Kleber, nem sei se ele se lembra disso. Eu e minha esposa perguntamos: o que vocês acham que nós precisaríamos fazer além do que nós temos feito nessa caminhada? E eu lembro como se fosse hoje, sentado na mesa, na casa dele, ele falou: eu queria que vocês valorizassem mais o discipulado. Queria que vocês valorizassem as questões de horário, os dias, levassem mais a sério a questão do discipulado. Então, a partir daquele dia, ele começou, né, na minha vida, na nossa vida, um processo muito especial da parte de Deus em relação a isso. Por isso, hoje, com uma revelação ao meu coração da verdade da palavra e daquilo que o discipulado é capaz de fazer na vida de uma pessoa, eu sou testemunha de que essa ferramenta é preciosa, viu? De que Deus realmente usa a vida do nosso discipulador, aquela pessoa que Deus confiou para cuidar de nós. Por falar nisso, eu quero falar sobre o resgate da honra no discipulado. Não quero falar do discipulador simplesmente, mas eu quero falar do discipulado, né, da ferramenta. Assim como nós temos a MSEC, né, que é uma ferramenta preciosa que Deus colocou em nossa igreja para nós crescermos, amadurecermos, nós precisamos valorizar. Eu quero colocar a honra no discipulado, não simplesmente na pessoa, mas no discipulado. E eu quero usar o exemplo de um homem de Deus que teve sua vida transformada, né, através dessa ferramenta. Eu quero falar um pouco sobre Pedro. Né? Se você já leu o Novo Testamento, você vai lembrar de muitas situações
onde o apóstolo Pedro, né, ele passou por esse processo de transformação. Eu quero trabalhar 3 pontos com vocês hoje. O primeiro ponto é sobre quem era Jesus para Pedro. Qual era o entendimento de Pedro a respeito de Jesus? Sabe por quê, querido? Nesses dias que nós passamos aqui buscando o Espírito Santo, 3 meses, né, nessa busca intensa, com o pastor Luciano Subirá, ele resgatou algo muito precioso, que nós ouvíamos, nós comentávamos, mas foi algo que foi marcante. Ele falou: Jesus foi totalmente homem e dependeu do Espírito Santo para realizar aquilo que ele realizava. Presta bem atenção comigo. Jesus foi homem, totalmente homem, debaixo da unção do Espírito Santo, foi que ele fez o que ele fez, né? E também em relação ao discipulado, Jesus também dependeu do Espírito Santo. Então presta atenção comigo, que Jesus fez o que fez na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, né? Pelo poder do Espírito Santo, pela sabedoria, pela graça, pelo agir do Espírito Santo. E isso nos traz um entendimento de que nós também precisamos do Espírito Santo, dependermos do Espírito Santo de forma plena, como Jesus dependia, para realmente levarmos aos nossos discípulos aquilo que Deus tem colocado sobre nós, sobre nossas mãos para realizar. Então, a diferença entre o entendimento de Pedro a respeito de Jesus e o entendimento de Jerusalém, do povo judeu a respeito de Jesus, fizeram uma diferença muito grande entre o que Jesus fez na vida de Pedro, dos demais apóstolos, e na vida de todos aqueles que o reconheciam como Messias, diferente já do povo de Jerusalém. Então, Pedro, quem era Jesus para Pedro? Marcos 8, verso 27 a 30. Diz o seguinte, abra sua Bíblia comigo aí. Marcos 8, versículo 27. Diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, Jesus lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? O povo, presta atenção, Jesus está se referindo: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. Jesus perguntou: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Presta atenção aqui, querido, numa grande diferença. Jesus pergunta: o que o povo diz quem eu sou? O povo diz que você é Elias, um dos profetas. Mas Pedro, ali pela revelação do Espírito Santo, ele fala: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és aquele que haveria de vir, tu és o Messias. Eu quero chamar a atenção para o entendimento de Pedro, o entendimento dos discípulos a respeito de quem era Jesus. Jesus era homem, Jesus era totalmente homem, nasceu de um ventre humano, porém, a missão que ele tinha era uma missão diferente. Quando fala de Cristo, do ungido, do Messias, fala daquele que haveria de vir, do cumprimento da promessa. E aí, querido, é algo tão precioso isso, talvez algo tão simples que a gente nem percebe, mas você vai ver a diferença entre os discípulos, entre aqueles que reconheciam Jesus como Messias, como Salvador, o que acontecia na vida deles, e aqueles que não reconheciam Jesus como tal. A Bíblia fala, João 1, versículo 12, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. A todos quantos o receberam. Só que no versículo 11 fala: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então qual a diferença entre os discípulos de Jesus e os seus, o povo judeu? A diferença estava como eles enxergavam Jesus, como eles tinham entendimento de quem Jesus era. Não de quem ele aparentava ser, de quem Jesus era, a missão que Jesus estava carregando consigo. E é algo muito precioso isso, que nós já ouvimos muito essa comparação, esse paralelo entre o pacote e o conteúdo.
O pacote era Jesus de Nazaré, da Galileia, irmão de Tiago, irmão de fulano, filho de Maria, filho de José. Esse era o pacote. O pacote que os judeus conheciam, e isso eu te afirmo lá no capítulo 6, verso 1 de Marcos. Abra sua Bíblia comigo, porque você vai perceber que o entendimento do povo a respeito de Jesus, pelo menos de uma boa parte dos judeus, dos fariseus e também do povo da mesma cidade de Jesus, olha aí o que está escrito no capítulo 6, verso 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos do que ouviam ficavam admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Presta atenção, que de fato Jesus tinha uma árvore genealógica, era filho de José, filho de Maria. Ele tinha irmãos. Presta atenção, Jesus foi homem. Quantas vezes nós não fazemos isso com os nossos irmãos? Nós esperamos um pacote diferente daquilo que Deus deu. Só que quando a gente rejeita o pacote, a gente também acaba rejeitando o seu conteúdo. Se eu rejeito o pacote, que é a história talvez natural, da onde a pessoa veio, ou até mesmo quem ela foi no passado, porque aqui eles conheciam o passado de Jesus. Jesus, como criança, talvez aprontou, né? Já fez aquilo que criança faz. E aí? Quantas vezes nós não fazemos esse tipo de análise do pacote com os nossos irmãos? Nós analisamos a sua história, o que aconteceu lá atrás, porém, quando Jesus é batizado, e ali o Espírito Santo vem sobre ele, ali começa o ministério, uma revolução acontece. A gente não sabe muito, a Bíblia não fala muito da história, mas fato é, quando seu irmão se converteu, quando seu irmão aceitou Jesus, o Espírito Santo passou a habitar nele, ele foi batizado com o Espírito Santo, e aí ele está ungido, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que o capacitou, né, para discipular, para gerar esses homens, foi o mesmo Espírito, e é o mesmo Espírito que está sobre seu irmão, sobre sua irmã, capacitando, revestindo, dando sabedoria, direção, unção, graça, para também fazer aquilo que Jesus fez na vida dos discípulos, poder ser feito na sua vida também. Mas normalmente nós não aceitamos esse tipo de coisa. A gente quer um pacote mais bonito, pacote mais belo. E eu volto a frisar, Jesus não era esse pacote. Muitos não o receberam porque o pacote não era o que eles esperavam. E aí, se eles rejeitaram o pacote, eles rejeitavam aquilo que Jesus tinha para oferecer. Jesus era o Messias, era o Cristo, era o ungido de Deus. Querido, querida, eu quero falar com você. Pela soberania de Deus e pela autoridade sobre a liderança da sua igreja, é que esses irmãos e irmãs foram colocados sobre a sua vida. Se você entender a missão que eles estão carregando, a missão que está atribuída a eles, como Jesus tinha de ser o Cristo, ungido, o Salvador, a missão que eles estão carregando, se você entender isso, ou seja, a autoridade na vida deles para eles ser bênção na sua vida, com certeza, você vai poder usufruir de tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Mas se você e eu, nós rejeitamos o pacote, nós rejeitamos a forma, nós rejeitamos a história natural da pessoa, nós nunca vamos poder usufruir daquilo que está através dele, que está na missão dele, né, de realizar sobre a nossa vida. Eu quero compartilhar com você tantas passagens que falam no Novo Testamento, nos Evangelhos, quando Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, você não reconheceu o tempo da sua visitação. Queridos, imagina
o rebuliço, a revolução que seria em Jerusalém se a cidade, o povo judeu tivesse reconhecido quem era Jesus. Essa revolução aconteceu, sim, após sua ressurreição, através da vida dos discípulos, mas imagina só o que não teria acontecido em Jerusalém se Jerusalém tivesse reconhecido o tempo da sua visitação. Se a cidade de Jesus Nazaré, por onde Jesus passava, reconhecessem quem Jesus era, a missão que estava por trás, aquilo que estava, de que ele era encarregado. Então imagina só. E isso tem sido muito danoso hoje, tem sido com muita luta que nós temos estabelecido isso. Por isso eu falo resgate, porque tem sido um preço pago, com às vezes críticas, com às vezes questionamentos, com posicionamentos. E a gente percebe tão claro isso na Bíblia hoje. Não perca aquilo que Deus tem para você, porque você rejeita o pacote. O conteúdo é tão precioso. O conteúdo tem o potencial de transformar a sua vida radicalmente. Mas se você não honra, não reconhece, não valoriza aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida, através de uma pessoa, de um pacote, que não pode ser o mais bonito, o mais perfeito, o mais ungido, não é um Jesus de Nazaré, mas é alguém que Deus confiou sobre a sua vida, e a missão que ele carrega pode de fato desatar coisas na sua vida que você talvez vá levar anos para desatar sozinho. Você não precisa receber de Deus essas mesmas palavras que Jerusalém recebeu. Você não reconheceu o tempo da sua visitação. Mas pastor, baseado em que você afirma isso? Marcos 1, versículo 6. Quando Jesus chega para Pedro e André, seu irmão, eles estão ali pescando e Jesus fala: sigam-me, ou vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens ou pescadores de almas. Presta atenção nisso, querido. Qual era a condição deles serem transformados de pescadores de homens para pescadores de almas? Eles tinham que vir após Jesus, eles tinham que segui-lo. Eles tinham que seguir o pacote para que eles pudessem usufruir do conteúdo. Se eles não seguissem o pacote, eles nunca poderiam usufruir daquilo que o conteúdo poderia fazer na vida deles. O poder transformador na vida de Pedro, na vida dos discípulos, estavam em seguir a Jesus. Porque muitas vezes nós queremos saber do conteúdo primeiro para nós honrarmos ou para nós valorizarmos o pacote. Não, querido. Valorize a missão, valorize o conteúdo do que o pacote tem. Valorize a missão que o seu discipulador, a sua discipuladora está imbuída. Essa é a chave, ao meu ver, da gente avançar, de nós sermos transformados. Jesus falou, eu vos farei. Jesus falou isso como? Ele falou, o pacote vai fazer isso? Não. Jesus falou pelo poder do Espírito Santo, que tem a capacidade de transformar, de convencer. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens, pescadores de almas. Então, talvez, você foi uma pessoa sem importância, pessoa simples, trabalhadora, só que Pedro teve sua vida radicalmente transformada, porque resolveu seguir Jesus. A proposta de Jesus para Pedro era o seguinte: vem, me siga, e eu vou fazer de você um pescador de homens. A condição de nós sermos transformados naquilo que Deus tem para nós, presta atenção. Jesus não escolheu Pedro à toa. Deus queria fazer algo na vida de Pedro. Deus quer fazer algo na sua vida. Você precisa entender isso. Só que Deus queria fazer algo na vida de Pedro com uma proposta para ele. Para isso você precisa seguir. Seguir quem? Jesus. Pedro o fez. E assim ele foi transformado. Pedro deu muita mancada? Deu. Mas muita? Deu. Mas mesmo assim, Pedro foi transformado.
Pedro foi trabalhado ao longo do tempo e se tornou um grande homem de Deus, um grande apóstolo do Senhor Jesus. Para encerrar, querido, eu quero reforçar mais ainda a questão do pacote, do conteúdo, nesse resgate da honra no discipulado. Quando nós ouvimos falar de discipulado de uma forma mais maciça nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, nós ouvimos falar dessas verdades a respeito de um povo, vamos dizer assim, de uma igreja, de homens e de mulheres bem simples, que residem, né, e trabalham muito forte no norte do país, norte e nordeste, nossos amados irmãos lá da Igreja da Paz, Pastor Ebe, enfim, hoje muito famosos, mas há 10 anos atrás não. E hoje, querido, nós podemos observar o seguinte: a igreja no Brasil se perdeu durante muito tempo por conta de valorizar extremamente o pacote e não o conteúdo. Nós olhamos um povo simples, nós olhamos homens e mulheres simples, que são simples, cuidam de multidões, mas são muito simples, muito humildes, resgatando verdades por meio do Espírito Santo, que foram perdidos ao longo de geração. Talvez, se a pregação partisse, o resgate partisse de homens e mulheres aqui do eixo Rio-São Paulo, eu falo isso com muito temor, porque observo isso na minha caminhada com Deus. Talvez se isso fosse aqui no eixo Rio-São Paulo, talvez tivesse sido mais valorizado, ou tivesse sido mais respeitado, não houvesse tanta luta, porque não eram tão famosos. Porém, querido, o que Deus faz? Deus manda um pacote de simplicidade, de humildade, com um conteúdo tão precioso, para resgatar essas verdades que foram perdidas durante anos e anos e anos na igreja brasileira. E nós hoje temos o privilégio, eu falo isso como privilégio, de termos esses homens tão perto de nós. E vemos essas verdades serem restabelecidas por Deus na vida da igreja, fazendo a diferença no nosso dia a dia. Então você pode perceber como Deus usa um pacote não tão perfeito, não tão elegante, ou fora dos padrões que nós entendemos, como Jerusalém, como os judeus da época, os fariseus, esperavam que o Messias fosse. Mas o Messias vem num pacote muito simples e operou na vida daqueles que o reconheceram como tal. Então hoje, essa ferramenta do discipulado precisa ser honrada, precisa ser valorizada. Se você não valoriza, se eu não valorizo, nós nunca vamos poder usufruir daquilo que pode ser liberado sobre a nossa vida através do discipulado. A vida da igreja, querido, está apoiada sobre o discipulado de qualidade. Não um discipulado de faz de conta, não para você cumprir um horário, mas quando você reconhece o que pode ser desatado, o que pode ser liberado através desse momento de 1 hora, 1h30, 2 horas que seja, você pode usufruir de coisas tão preciosas da parte de Deus, como eu e a minha casa temos usufruído. Então quero deixar esse reforço. Não rejeite o pacote. Ou seja, não rejeite o seu discipulador. Porque se você fizer isso, você rejeita o conteúdo e aquilo que está estabelecido por Deus para ser realizado na sua vida. Então eu quero que você reflita mesmo. Nesse momento você pense, qual é o valor que você tem dado ao discipulado? Tanto você discipulador, como você discípulo. Honre esse momento. Acredite de fato que Deus pode usar e mover, porque a Bíblia fala, onde tiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Cada momento que você se reúne é a oportunidade de Jesus estar ali também, ministrando sobre a tua vida, ministrando sobre o teu coração, realizando coisas realmente preciosas. Então, quando discipulador e discípulo se unem nesse propósito, com esse entendimento, honrando esse momento, muita coisa pode acontecer.
Mas pense também, como eu falei lá no início, se seu coração não há barreiras em relação a isso, porque você foi machucado, porque você foi ferido, seja pela figura da autoridade, não somente eclesiástica, mas secular também. Pense nisso, querido, medite nisso. Eu sei que os pastores locais vão assumir daqui a pouco, mas eu queria orar mais uma vez com você. Se você está nesse processo de restabelecimento, de confiança, tome essa decisão corajosa dentro de você, de falar: Deus, eu sei que eu estou ferido, machucado, eu estou num processo ainda, mas eu preciso decidir dentro de mim. De fato, o Senhor sempre vai usar homens e mulheres para falar comigo, para ministrar sobre mim. Eu quero orar com você nessa hora. Eu acredito que a unção não está retida num vídeo. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. E eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra possa acrescentar na sua decisão de honrar aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida como ferramenta de transformação, de potencialização daquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Ora comigo, fecha os teus olhos agora. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor já falou aqui nessa hora. Cada ovelha, cada pessoa, em cada igreja, cada situação, o Senhor conhece. Sejam situações emocionais, feridas de alma, Senhor, sofismas que foram estabelecidos ao longo dos anos por causa da decepção, da falta de referência. Deus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, Tu és poderoso para curar, para sarar, para libertar. Porém, o fato é, Senhor Jesus, que nós precisamos resolver o que vai de fato acontecer no nosso futuro. E nós sabemos que tudo que o Senhor tem preparado para nós depende da ação de homens, de mulheres, diretamente na nossa vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, quebra todo sofisma, toda fortaleza nas mentes a respeito da honra ao discipulado, dessa ferramenta preciosa. Eu quero orar, Senhor, contra todo espírito de orgulho que volta e meia, Senhor, assedia, sopra sobre os ouvidos para que não haja transparência, para que não haja esse reconhecimento, essa honra. Rejeito todo espírito de independência, dizendo que eu só submeto-me a Deus, só obedeço a Deus, só honro a Deus. Não, Senhor, nesses dias o Senhor tem resgatado a honra ao discipulado e também a honra ao discipulador. Nesse relacionamento, a honra precisa estar presente. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar em nome de Jesus um tempo novo na vida de muitos irmãos, na vida de todos aqueles que reconhecem isso, que decidem nessa noite mudar de atitude, com certeza. Algo sobrenatural estará acontecendo, Senhor, sendo liberado sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero encerrar com um versículo que nós temos ouvido tanto nesses anos aí com os nossos pastores. Tem servido realmente de base para todo esse resgate que Deus tem feito a respeito de princípios e fundamentos que foram perdidos ao longo dos anos. Está em Romanos 12, capítulo 2, como fala: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então mude a tua forma de pensar, de valorizar, de reconhecer o discipulado, e aí você vai poder usufruir de toda a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus te abençoe, tenha aí um momento precioso com os seus pastores locais, em nome do Senhor Jesus. Amém.